Rapaziada, é nóis de novo. Já finalizei aquele vídeo, eu vou começar uma aqui agora. Tá de noite, tô até falando baixo. A maioria dos vídeos que eu gravo é de noite, madrugada. Então, como eu falei no outro vídeo, no finalzinho do outro vídeo, eu embolei todo o outro vídeo, mas eu vou falar aqui sobre muitas empresas que ficam dando, né, serviços grátis, como diagnóstico ou verificação por scanner, troca de palheta, troca de lâmpada, teste de carga de bateria, fica dando essas coisas grátis. Deixar o cliente parar na porta para calibrar o pneu. Eu vou falar de algumas histórias que eu já ouvi e de que eu já vivi. Como eu falei no outro vídeo, a gente carga de bateria, a gente até cobrava. Aí que a gente teve um problema, que o cliente levou pra gente sem o carro, e a gente deu a carga, o cliente pagou R$ 20, levou e falou pra gente que a luz da bateria acendeu. Então, depois de muita explicação, tal, o cliente levou o carro na oficina. Não, na verdade, a gente foi buscar esse carro do cliente em casa, levamos na oficina e mostramos para ele que o problema não era a bateria. Tinha outros problemas visuais. Graças a Deus eram problemas visuais. Então ele aprovou o reparo e a luz da bateria nunca mais acendeu. Então depois desse dia a gente parou de cobrar. A gente começou a dar carga de bateria de graça. Só que como era de graça, o cliente começou a assinar termo. Ó, você vai ter que fazer uma carga, tudo bem. Aí a gente já tem um termo pronto. A gente imprime, tal, 2 vias, o cliente assina uma para ele, fica com ele, mesma que vai com ele, fica com data e hora. Mesma via que vai com o cliente, data e hora. Não importa. Só a nossa com data e hora, a dele também. Então a gente começou. Também tivemos problema. Mas não é esse problema só de reclamação. Não, é reclamação que a gente tomou prejuízo. Que eu estou falando das que a gente muda. Geralmente a gente muda quando a reclamação ela traz prejuízo para a gente. Então a gente tenta resolver com o mecânico ele cria mais dificuldades para a empresa do que para o mecânico, ao invés de ser parceiro, a maioria dos mecânicos às vezes eles fazem de doido, a famosa lei de Gerson. Então a gente tenta ajudar o mecânico na hora de vender, mas depois que o mecânico vendeu, tem um problema, você fala para o mecânico, ó, vai lá, faz isso, faz aquilo, não, isso aí eu não faço, não vou fazer, isso aí tá errado, tal. A gente discute, mostra contrato, pega o contrato, fala, mas está aqui, antes de você ser contratado, você assinou o que ia fazer, mas eu não vou fazer, então pode mandar embora. Começa aquela falação, né? Então, graças a Deus, Deus coloca na nossa vida, sempre colocou na nossa vida, eu acho que vai colocar o resto da vida, pessoas que criam dificuldades. Mas é bom porque assim a gente cresce muito. Mesmo se eu não conseguir mudar o mundo, eu vou deixar registros, eu vou deixar papéis de prova. Tudo que eu faço esses papéis aqui, eu não jogo fora. Eu risco, eu falo o que eu tenho que falar, tá aqui, eu risco e guardo. Porque um dia eu vou ter filhos que podem ou não ter oficina, que podem ou não trabalhar no ramo, mas esses papéis um dia podem ajudar eles. Então eu vou deixando um legado, né? Então, esse daí foi a bateria. Aí depois a gente, que nem eu falei, a gente não cobrou mais, a gente não estava cobrando mais carga. E depois de um tempo a gente parou de dar carga. Se o cliente que quisesse, ele ia lá, ele colocava para carregar mesmo, a gente filmava o cliente colocando, não assinava, não dava termo, não dava relatório, não dava nada para ele. Ele carregava, a gente vendia um carregador para ele, a gente começou a comprar um carregador que custava, de custo pra gente, custava R$ 17, R$ 16 um carregador de bateria. A gente começou a vender por 20, 25. Valia mais a pena lucrar 10, 15%, lucrar R$ 5 do que cobrar uma carga de 20 e lucrar 15, lucrar 10. Então valia a pena lucrar 5, bruto, né? Lucrar bruto, do que ter a responsabilidade de carga. Então às vezes valia a pena, não, compra aqui, ó, tem um carregador, leva para sua casa e carrega na mesma. Então, ou então carregar somente quando. Desculpa. Minha mãe deu um gritão aqui perguntando se a gente tinha jantado. Vocês ouviram? Aí eu tive que pausar o vídeo aqui para responder. Então, gente, às vezes é melhor evitar problema. Então, ou a gente começou a dar carga, hoje a gente continua dando carga quando o cliente leva o carro. Com bateria na mão,
não dá. Leva o carro na oficina, faz um teste de alternador na hora, faz um teste de motor de partida, faz um teste de consumo, pega o multímetro rápido. Muitos mecânicos não sabem fazer esse teste, não quer fazer, né? Não quer aprender. E não quer fazer porque é muito difícil. Você tem que escolher. Olha como é difícil fazer um teste de consumo de bateria. Você tem que escolher no multímetro uma escala e colocar na bateria. Então, aí você liga a chave, liga o carro, desliga o carro. É muito complicado. Eu tenho certeza, eu não estou sendo irônico, é muito complicado mesmo. Para mim é extremamente complicado. Tem que fazer um curso de 2, 3 anos aí, só para aprender a fazer um curso de consumo de, de acessórios. Porque é muita responsabilidade envolvida. É por isso que os mecânicos não querem aprender e não querem fazer. E ou não querem fazer, né? Então, muito mecânico que fala que não sabe, como lá na oficina a gente já viu muitos mecânicos, você pergunta para ele, você sabe fazer teste de consumo? Não vou fazer isso aí não. Eu tenho o WhatsApp até hoje do grupo da oficina, só eu, só eu. Eu mandei mais de 20 artigos diferentes. Vídeo do YouTube, artigo, matéria, mandando tudo, tudo. Ó, é assim que faz teste de consumo de acessórios do carro, tal, tal, tal. Mandei. Depois de ter mandado 20, uma vez a gente fez uma reunião, eu perguntei, quem sabe fazer? Ninguém levantou a mão. Só tinham 14 mecânicos na oficina. Eu mandei mais de 20 num grupo que todo mundo estava nesse grupo. Todo o celular de cada funcionário estava nesse grupo. Ninguém sabia fazer. Também depois o meu irmão ele falou, ó, quem vai aprender a fazer? Porque o mecânico que não aprender a fazer isso aí, ele não vai poder trocar vela, cabo, bobina e nem bateria. Chega um carro para trocar bateria, você não vai trocar. Mesmo que você esteja parado, coçando, não vai fazer. Vou falar para o cliente que a gente não tem a bateria, que está cheio, que não tem, que a bateria custa mais caro, a gente perde a venda. Mas a pessoa que não sabe fazer, ela não vai fazer isso aí mais não. Também vai perder comissão, não importa. Daqui a pouco pede demissão, aí vai embora. O que não falta, que nem a gente fala, é quase um pecado falar isso. Mas graças a Deus que tem. Não, graças a Deus não, né? Não pode falar isso. Mas ainda bem que tem 13 milhões de empregados aí, com esse coronavírus vai para uns 40, 50. Então vai ter muitos profissionais por aí procurando emprego. Então agora é a hora das as empresas sempre sofreram com os funcionários. Sempre os funcionários tiveram muito poder de barganha e tal. Então agora é a hora das empresas ganharem 2% de poder sobre os colaboradores. Então, ao invés de ter 100% de poder com eles, eles vão ter só 98%. Vão perder bastante e as empresas vão ganhar um pouquinho. Então, o que eu estava falando? Ah, tá. E aí, muitas vezes eles não querem fazer esses testes de consumo, porque teste de consumo gera muita responsabilidade. Gera de verdade. Agora, não sendo irônico, não sendo sarcástico, não sendo nada. Gera muita responsabilidade. Um mecânico que faz um teste de consumo de acessórios, ele se envolve, ele obrigatoriamente e sem querer, ele se envolve com responsabilidades com alarme, em verificação de alarme, em verificação de módulo de vidro. Então, o cara vai fazer um teste desse, ele tem primeiro que testar o alarme para ver se está funcionando, verificar o vidro, se ele sobe inteligente, se ele desce inteligente, se ele está subindo no alarme, se está descendo no alarme, se tem sensor, se tem aquele sensor de pressão, que o vidro abaixa um pouquinho quando você vai fechar a porta para tirar a pressão. Então envolve um monte para ver se o rádio está funcionando. Então envolve muita coisa. Por isso que eles não querem fazer e não querem aprender. E aí falando de troca de palheta. Às vezes você vai trocar a palheta e às vezes o mecânico, às vezes, né? A maioria das vezes, o mecânico, lógico, ele não tem a calma. Como vai ser de graça, tudo que é de graça é feito nas coxas. Eu não conheço, se você tem alguma coisa assim que fala, Renan, então a empresa ela faz de graça e ela faz igualzinho de como ela faz quando ela cobra. Lá eu levo numa empresa que ela faz de graça igualzinho sempre. Eu falo, não, tudo bem, então deixa comigo. Um dia fala para mim qual empresa que é, qual serviço que um dia eu vou contratar, eu vou chamar um amigo meu, um sobrinho, uma sobrinha, a gente vai levar um carro lá. Nossa, tem um mosquito aqui. A gente vai levar o carro lá e eu vou fazer um teste para ver o que você está falando é verdade. Se quando é grátis é igualzinho ao cobrado. Então,
Se eu for trocar uma palheta, nos carros que eu levo, do meu amigo Fernando, meu amigo Edgar, vai trocar uma palheta, chego com o carro 8 horas na oficina, 10, 11 horas o carro tá pronto. Não é 15, meia hora para trocar uma palheta, não. Eu entro, jogo água, limpo, saio com o carro, vou rodando em alta velocidade, baixa velocidade, e vejo se a palheta tá vibrando, porque às vezes em alta velocidade trepida por causa do vento. Então jogo, vejo se está com aditivo, fluido. Se está só com água, eu coloco fluido, porque às vezes colocando o fluido ele limpa muito o vidro e quando o vidro está muito limpo começa a trepidar. Então eu coloco o fluido no para-brisa e limpo com a palheta velha, depois com a palheta nova. Então, quantas vezes também o cliente chegou lá com palheta, ele forneceu, ele falou, ó, troca a palheta do meu carro. A gente trocou, começou a trepidar. Cliente que falou pra gente que a gente entortou o braço de limpador, que a gente estragou a palheta, a gente tirou a palheta. Tiramos, uma vez uma palheta da Valeo. A gente tirou a palheta assim da embalagem, quando a gente terminou de puxar, no final ela estava trincada. O cliente falou pra gente que a gente tinha trincado a palheta dele. Então é muito complicado. Muito, muito, muito. Aí você fala, mas em um caso, Renan, em 1 milhão que você trocou, sim, mas é esse caso que vai fazer a gente aprender. Porque quando não tem problema, eu mesmo, eu nunca vi. Desculpa, você que já trabalhou comigo e que vê esse vídeo, comente aqui. Quando que você aprendeu quando não teve problema, quando não teve questionamento? Fala aí, não, eu aprendi uma vez e não teve problema. Eu não tive problema, eu estava fazendo serviço, eu aprendi sem ter problema. E eu, por exemplo, se eu te falar que hoje 50%, 60% do meu aprendizado foi porque eu tive problema. Eu tive problema, eu aprendi. Eu vi mecânica, eu vi colega de trabalho ter problema e eu aprendi. Não, estou chutando 50, 60 é muito pouco. 90% dos meus aprendizados, porque eu vi alguém tendo problema, eu tive problema, eu vi que ia ter problema. Quando eu vi que ia ter problema, a gente corrigiu. Então, mas se tudo corre certo, é muito difícil aprender. Então, tá, troca de palito, troca de lâmpada. Uma vez a gente foi trocar uma lâmpada de uma CRV, de graça também. O cliente comprou a lâmpada e a mão de obra é grátis. Tá? A gente foi trocar a lâmpada da CRV, nossa, tô cansado. A gente foi trocar a lâmpada da CRV, vai tirar a trava da tampa do farol, tem a tampinha do farol, quando foi tirar a trava quebrou. Duas travas, né? Ela encaixa assim, ela trava, né? Quando foi tirar uma trava, quebrou. Resumindo, essa trava não vende na concessionária, não vende original, não vende na reposição, a capinha também não vende. A gente teve que comprar no desmanche. Lá no Ipiranga, o cara pediu R$ 80 numa capinha, com trava. Foi trocar uma lâmpada. O lucro da lâmpada, a gente vendeu a lâmpada por 30, o lucro da lâmpada foi R$ 10. Os R$ 80, o cliente tá certo. Não estava quebrado, quebrou. Então, é esses riscos que eu falo. Às vezes o cliente pergunta, pô, você vai cobrar, tem aquela famosa história, né? Nossa, você vai me cobrar R$ 1.000 para apertar um parafuso? Não vou cobrar R$ 1.000 para apertar um parafuso. Para trocar um parafuso, por exemplo. Vou te cobrar R$ 1 pelo parafuso, 999 para ter estudado, para saber como apertar, até quando apertar, para saber tudo, o tipo de parafuso que serve naquele lugar. Então tem muita coisa. Quantos clientes reclamam com a gente? Nossa, você vai trocar uma bieleta, você vai cobrar R$ 50. Você vai cobrar R$ 90 para trocar uma bieleta, sendo que é tirar a porca em cima, tirar a porca embaixo, puxar a bieleta, colocar outra e encaixar. Mas se você acha que é assim, cara, sempre falo para os clientes, sempre. Eu falei isso e tem muitos clientes. Tanto é que o meu irmão tirou eu para atender cliente, porque eu perguntava para o cliente, falava, cara, se você acha que é caro, faz um favor, pega seu carro, pode colocar no elevador, troca aí. Eu não vou te cobrar a hora de elevador, não vou te cobrar, pode usar a ferramenta da oficina, usa a água da oficina, usa a luz da oficina, usa tudo. Só trocar, velho. Coloca no elevador e troca. É fácil, velho. Fácil. É curioso como não tem gente por exemplo, o médico olha para minha mão, ele vê que tem um machucado. Ele passa a consulta no dermatologista que eu fui há um tempo que eu estava sem convênio, R$ 300 a consulta do dermatologista. Ele olhou para minha mão e falou assim, isso daí, você tem que usar esse creme aqui. Eu falei, mas esse creme aí, por exemplo, não tem um manipulado forte, você vai passar um creme que na farmácia que o próprio farmacêutico me recomenda, vou te passar um remédio que o farmacêutico tem. Que o farmacêutico vende, que a farmácia vende, sem receita, sem nada. Você chega lá, tá na prateleira, você pega e leva embora.
Falei, não, eu pensei que você ia me passar um manipulado, com produtos que não tem como um ingrediente que não tem nesse produto que vende na farmácia, que era um produto diferenciado, um produto forte para curar o meu machucado aqui. Não, não, vou te passar aquele produto lá, R$ 300 a consulta. Então, a pessoa pode me chamar de trouxa? Pode sim, mas eu sempre tento comparar a minha profissão de vendedor de produto automotivo, dos mecânicos, né, da oficina, que hoje o meu irmão tem algumas empresas no ramo. Então eu sempre tento comparar, que é ficar comparando. Depois eu vou fazer um vídeo também falando de alguns exemplos que clientes já me deram. Não sou eu me valorizando, clientes valorizando a minha profissão. Eu acho que é muito importante isso. Porque às vezes eu não pensava nisso, mas o cliente falou, não, Renan, você tem que se valorizar, você tem que cobrar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por isso que eu sempre falo, mais importante do que você estudar, mais importante do que você ficar lendo o dia inteiro conhecimento, é a sua roda de amigo. Tenha um bom círculo de amizade. Não é um círculo de amizade de gente que tem dinheiro, não é nada disso. É de pessoas que pensam diferente de você, pessoas que agregam a você. Eu tenho muitos amigos, muitos que ganham menos que eu, que não tem carro, muitos, mas muitos mesmo, que eles me agregam no meu trabalho muito mais do que amigos que eu conheço há 20, 30 anos, que possuem 5, 6 carros na garagem, que ganham 100, 200 mil reais por mês, eles me agregam muito mais do que esses meus amigos ricos. Então, gente, toma, toma esse cuidado com, com esses tipos de informações que vocês recebem. E estamos falando de palheta, lâmpada. Ah, e do scanner. Que eu comentei no outro vídeo que tem uma autopeça que ela estava escrita no panfleto dela assim: diagnóstico por scanner. E aí o meu irmão ele mandou uma mensagem para essa autopeça e falou: oh, vocês têm que mudar o diagnóstico, é só uma sugestão. Muda para verificação. Primeiro eles responderam para a gente por quê. A gente não respondeu. Porque a gente, que nem eu aprendi na minha vida inteira, a gente tem que dar o benefício da dúvida. Entregar mastigado é horrível. Eu tinha um professor, não, um professor não, a professora no Senac, professora chamada Fátima. Ela mora aqui perto da minha casa, não sei se mora ainda. Fátima. E também tinha a Mariane, no Senac. Sempre que a gente pergunta, e a Adriana. A Adriana era terrível. Uma professora que no começo eu não gostava muito dela, mas depois, uma das melhores professoras, assim. Era a que mais cobrava, era a que menos fazia brincadeira e foi a melhor professora que eu tive no Senac. Ela que menos assim brincava, ela que menos deixava a zoeira acontecer na sala e tal. A melhor professora que eu já tive mesmo. Todo mundo achava ela, pelo menos na minha roda ali dos moleques da zoeira ali. A mais chata era a que virou mais legal e a que mais ensinou. Então, voltando, aí eles responderam perguntando por quê, porque o motivo de mudar de diagnóstico para verificação, mas não respondemos. Passou mais ou menos umas 4, 5 semanas, veio o novo panfleto deles escrito verificação. Então, se foi a gente, ótimo, ajudamos uma pessoa do ramo, mas é porque a gente já teve problema com isso, de falar diagnóstico, porque um diagnóstico é completo. Você faz um diagnóstico, eu vou fazer um diagnóstico do seu carro com scanner. Scanner não faz diagnóstico. Ele não faz. Tem muitas milhares de peças no seu carro que o scanner ele nem consegue fazer leitura, ele não consegue fazer nenhum tipo de teste. Você tem que ir lá pegar um multímetro, uma caneta de teste, você tem que fazer um teste manual na bancada, você tem que fazer um teste visual. Então, o scanner ele faz verificação, muito básica. Tanto é que eu falo que é tão básica, scanner ele não é diagnóstico nunca. Porque se ele fosse diagnóstico, a autopeça não fazia. O engraçado é que as autopeças que eu vejo, as autopeças que fazem, eu tô olhando muito pra cá porque toda hora tá piscando uma luz lá no vizinho. Então, nossa, minha mãe deixa o celular muito alto. Pelo amor de Deus, mano, me atrapalha muito. Eu tô falando em demorado porque o quarto dela aqui na frente, ela tem 70 anos e ela ouve o celular
só no último volume. É tipo, se tivesse além do mais, ela ouviria além do máximo. Ela tá com a porta fechada, eu tô com a porta fechada. O quarto dela fica mais ou menos 3 metros para frente. O quarto dela fica de frente, mas 3 metros para frente a porta. Eu tô ouvindo o celular dela como se o meu tivesse ligado aqui, muito alto. Pelo amor de Deus, não. Infelizmente, né? Vem a idade e os problemas de audição, mas tá muito absurdo. Tá muito. Eu não sei se. Acho que vocês devem estar ouvindo. Tá falando de política. Só vê coisa de política o dia inteiro, política pra cima e pra baixo. Não vive a vida. Tem 70 anos de idade e quer que o Brasil mude. Eu tenho 31 e quero que se foda o Brasil, pra mim que se exploda. Então, é isso. Toma cuidado. Você que tem autopeça, quer agradar o cliente, tudo bem, agrade. Mas tome cuidado no jeito de agradar, no tipo de coisa que você vai agradar. Se é uma verificação, se é um diagnóstico, se é uma troca de lâmpada. Então, às vezes você pode ter prejuízo. É lógico, você pode trocar 1000 e não ter problema. Aí na 1001 você tem problema. Você pode trocar 100.000 e não ter problema. Tudo bem, estou dizendo que você pode ter problema. E os tipos de problema, porque hoje em dia os clientes estão cada vez mais informados. Hoje em dia tem cliente cada vez mais formado, mais advogado, mais gente, tem mais leis sendo expostas na internet. Então, para um cliente arrumar problema para você, cara, e você que tem oficina pequena, uma empresa pequena, que não lucra tanto, às vezes você lucra, vamos supor, você tira de salário 50 mil reais por mês. Você tira de salário 50 mil reais por mês. Um cliente te arruma um problema e ele leva para a justiça, mesmo que ele tire 7.000 de você, tire 5, tire 2.000 reais de você, eu acho que vai doer no bolso. Eu acho que vai doer no bolso. E um processo hoje em dia é muito difícil. Um processo, um cliente não arrancar menos de 5, 10 mil de você. Muito difícil, hein? Então, se você tem uma autopeça, tem uma oficina que não está ganhando 50, 100 conto por mês, está tirando 10, 5, 15, 40, está achando que está ganhando muito, você não recebeu um processo. Então, eu tenho muito medo de processo, então eu faço os vídeos aqui sem corte, que nem eu falei no outro vídeo, eu não gosto de cortar vídeo para as pessoas não falarem que eu disse uma coisa, cortei. Ah, não, o Renan teve um vídeo, ele postou, depois tirou o vídeo e cortou partes. Não, tá tudo aqui sem corte. Tenho muito medo de processo de reclamação. Se você, eu deixo já na descrição do vídeo, se você acha que eu falei alguma coisa errada, tem prova, ó, Renan, você falou alguma coisa errada. Eu vou tirar o vídeo, publica um outro novo, fala, ó, eu tirei por causa disso, disso, daquilo, tive um problema e tal, ou a pessoa evitou que eu tivesse um problema, ótimo, você me ajuda, vou agradecer você publicamente ou não, mas é isso. Então tome cuidado, gente. Tome cuidado com coisas grátis. Pode gerar um problema absurdo. Ah, eu vou lembrar, tá com 23 minutos de vídeo, vou falar de um caso aqui. Um cliente chegou na oficina com um carro francês. Ele chegou com um carro francês e chegou com 2 lâmpadas pinguinho. Pingão. 2 lâmpadas pingão pra gente colocar, porque ele colocou, ele ia comprar o Xenon com a gente, um Xenon H9, se não me engano H7. Ele ia comprar um kit com a gente e ele já queria colocar os pingões também azul, para não ficar o Xenon com o amarelinho, beleza. A gente falou, ó, você vai fornecer, só que já deixamos avisado ele, esse carro tem Redcam, tem Redlin, esse carro, uma lâmpada influencia o carro inteiro. Pode queimar módulo de vidro, pode parar até o câmbio. Uma lâmpada de 25 centavos, uma lâmpada, ela pode travar o câmbio do seu carro. Então, não estou falando que você não pode mudar a originalidade do seu carro. Pode, mas desde que você saiba os riscos, as consequências, as sequelas, as responsabilidades, os compromissos que você tem com uma pecinha de 25 centavos. Então, é aquilo que eu falei. Um parafuso de R$ 1 e a mão de obra de 999. É isso. E cada vez mais os carros vão ficar assim. Tesla. Você vai ver Tesla. Tesla para trocar uma lâmpada, para trocar um negocinho. Vai ser $15 uma pecinha, a mão de obra $300. Vai ver, você vai ver. As pessoas que têm 40, 50 anos de idade, que estão acostumadas, que pegaram um carro carburado, essas pessoas vão ser as mais difíceis de você explicar. Vai ser mais difícil explicar do que as pessoas que vão ter o primeiro carro na vida. Vai ser muito mais difícil. Então, o que eu estava falando... Então,
da lâmpada pingão. Deixamos claro para ele que podia dar retorno no painel, podia acender uma luz no painel, podia alterar várias coisas no carro. Beleza, ele assinou um termo. Não, tudo bem, eu entendo. A gente colocou tudo certinho a lâmpada. A lâmpada não era nem de marca ruim, era de marca boa, marca com selo do Inmetro, né? Que as pessoas ficam falando, peça original é paralela. Meu, para mim se tem selo do Inmetro, é tudo primeira linha. Tem selo do Inmetro. Mas uma custa R$1, outra custa de 28. Selo do Inmetro. Tem selo do Inmetro, ele que garante. Se um dia você tiver com um problema com a peça, vai reclamar com o Inmetro. Não, Inmetro, tá aqui, ó. Eu coloquei a peça porque a outra marca funciona e essa com o selo de vocês não funciona. Não, o Inmetro também tem que... Você não pode só reclamar na fábrica. Tem que reclamar no Inmetro também. Reclama no Inmetro, falar, ó, fiz a comparação, coloquei no meu carro, funcionou, resolveu, e aqui tem o seu selo, não funciona. Por quê? Pede explicações para o Inmetro. Então, ou para outras empresas, né, que certifica a peça. A empresa que certifica, tem que pedir explicação para essas empresas, viu? Porque essas empresas ganham bilhões só taxando empresa, taxando fábrica. Você vai lançar um produto, 200 mil anos só para conseguir uma certificação. Não entendo, nunca vou entender. Então passou mais ou menos uns dias nesse carro francês. Cadê que o painel funciona? Painel digital, todo digital, painel apagou. Resumindo, tirou a lâmpada, colocou uma original amarela, metade do painel voltou a funcionar. Só que só metade voltou. Voltou assim, né? Não estou dizendo que isso aqui voltou metade, não. Voltou tipo um aviso aqui, um outro aviso aqui, tal, foi. Mas metade das funções ainda não funcionava. Resumindo, levou na concessionária, ele falou que tinha trocado a lâmpada, a concessionária falou, culpa da lâmpada, por causa disso, mostrou um fio que chega no painel, com o fio derreteu, painel na concessionária é 13 mil reais. Foi no desmanche, comprou por 3 mil e pouco, 2 mil e pouco, acho, comprou por 2 mil e pouco o painel no desmanche, colocou no lugar, com a lâmpada original, está funcionando até hoje. Nunca mais ele quis colocar a lâmpada paralela. Aí depois de um tempo, saiu na revista Automotivo, se não me engano, acho que saiu na revista Automotivo, um outro tipo de carro, falando quando você vai colocar essas lâmpadas, por segurança, não é que tem que colocar, mas por segurança, é melhor colocar um resistorzinho tal no fio. Coloca um resistorzinho, beleza, como você vai colocar alarme positron. A maioria dos alarmes positron, quando você vai colocar em alguns carros, pede para colocar um resistor. E eu não entendo, porque a própria positron já não manda um resistor, que é muito caro. Uma vez eu comprei 100 resistor, paguei 5, 6 reais. 100. Então é muito caro. Às vezes a positron, para colocar um resistor de 70, 80 centavos ali, mas na verdade tô falando besteira. Realmente não tem que colocar. Depois eu vou explicar também. Depois foi até bom eu comentar nisso aí, que já vai ser um assunto para um próximo vídeo. Porque muitos mecânicos reclamam, por que não vem uma pecinha que custa 80 centavos porque a própria fabricante já não coloca aí dentro? Depois eu vou explicar os motivos, tá bom? Então é nóis, gente. Esse vídeo já vai para meia hora, vai ficar muito grande, mouse pesado para colocar no YouTube. Então é nóis, tamo junto, fiquem com Deus. Um abraço.